Pessoal, vamos ao nosso giro pela política no Rumble do dia 26 de setembro. Obrigado a todo mundo que está vindo assistir o nosso quadro aqui no Rumble. Estamos chegando perto do primeiro turno. É muito importante agora a atuação de todo mundo que quiser ver esse país continuar numa trajetória positiva, tomar muito cuidado contra as forças do mal que estão vindo aí. Obrigado a todo mundo que me ajuda vindo aqui assistir esses vídeos. Não deixem de compartilhar e falar sobre esses assuntos que é o mais importante neste momento, né? Nesse vídeo a gente vai trazer aqui várias notícias muito interessantes. Hoje vamos trazer notícias sugeridas por Bolsominion22, Anderson Silva e mais um monte de gente. Aliás, deixa eu agradecer também ao pessoal que sugere as notícias, é muita gente mesmo. Vamos falar hoje sobre a confusão na Paulista, Meirelles que se vendeu barato para o Lula, até jornalista já está assustado com a possibilidade da vitória do Lula. Vamos falar sobre as lives do Bolsonaro e muito mais, né? Bom, vamos dar uma olhada aqui no nosso agregador de pesquisas, que vocês podem ver mudou muito pouco, é verdade, mas já dá para ver aqui mais uma subida do Bolsonaro e o Lula mais parado um pouquinho. Ó. Vamos botar aqui, ó, se vocês olharem aqui nos últimos meses, é constante a aproximação dos dois. Eu diria mais, só o Bolsonaro só não ultrapassou nas pesquisas, porque a gente sabe que tem instituto de pesquisa por aí que está numa torcida danada, está claramente tentando influenciar a eleição e não medir resultado, né? Por exemplo, o IPESP disse que agora nessa última pesquisa já volta a prever a possível vitória do Lula no primeiro turno. Será mesmo? Será que vai ter vitória do Lula no primeiro turno? O Lula está contando muito com o pessoal do Ciro desistindo, mas depois do pronunciamento do Ciro hoje, eu acho pouco provável que tenha muito mais desistência. Deixou claro que agora é Ciro. E é aquilo que eu falei no vídeo sobre esse pronunciamento do Ciro lá no YouTube, né? No final das contas, para quem realmente gosta do Ciro, a melhor estratégia hoje é votar no Bolsonaro, nem é votar no Lula. É lógico que o Ciro não vai apoiar o Bolsonaro no primeiro turno, não teria por que fazer isso, nem no segundo turno, ele sabe que se queimaria fazendo qualquer dessas coisas, mas se você parar para pensar do ponto de vista estratégico, Bolsonaro ganhando essa eleição mata o Lula, portanto tira o grande inimigo do Ciro. Quem é que impede o Ciro de subir nas pesquisas no Brasil? É o Lula, porque ele aglutina a esquerda lá na extrema esquerda e acaba impedindo todo mundo de sequer cogitar o Ciro como um eventual candidato. O Lula perdendo essa eleição, ele morre. Morre politicamente, né? Evidentemente. Então, é a melhor coisa para o Ciro. Além disso, se o Bolsonaro ganhar agora, ele só pode ficar até 2026. Ele tem que sair em 2026. É lógico, ele vai colocar o candidato dele no lugar, mas nunca é a mesma coisa. É sempre muito mais fácil para um presidente se reeleger do que eleger o seu sucessor, né? Se Lula, por outro lado, ganhar agora, quando chegar em 2026, aí o Ciro não vai ter chance nenhuma. Primeiro, porque o Lula vai estar a todo vapor, então não vai ter espaço para o Ciro na esquerda. E segundo, porque o Lula vai querer se reeleger. Muito mais chance de continuar, né? Mas, enfim, as pesquisas continuam dizendo que não, que Lula vai ganhar no primeiro turno, isso é coisa e tal. Eu acho muito pouco provável. É o que eu falei para vocês, a questão da abstenção com o Lula é algo que realmente vai fazer a diferença. O IPEC é a mesma coisa, diz que Lula ganha no primeiro turno, com corrida, ganha em 14 estados, Bolsonaro em 7. Tem um outro aspecto que algumas pessoas estão levantando também, acerca da mudança de domicílio com a questão da Covid. Quando houve a pandemia, muita gente mudou de estado no Brasil e o número de pessoas que atualizou a sua situação no TSE foi, na verdade, mais ou menos o mesmo de todos os anos. Então suspeita-se que vai ter muita gente que vai acabar não podendo votar, ou melhor, em tese poderia, mas teria que viajar para poder votar. Isso, lógico, é um problema para todos os candidatos. Pessoas de todo tipo se mudaram e vão ter essa dificuldade. Qual que é a diferença? O que faz diferença nesse caso? Os eleitores do Lula são aqueles de menor poder aquisitivo, então muitas vezes é mais difícil para eles viajar para um outro estado para poder votar. O pessoal do Bolsonaro, como geralmente é o pessoal com um poder aquisitivo um pouco maior, é a classe média baixa, é o pessoal que pode se dar o luxo de viajar para votar ou fazer alguma coisa desse tipo, né?
é aquilo que a gente falou, o eleitor do Bolsonaro está muito motivado a votar, não vai deixar de votar de jeito nenhum. Enquanto o eleitor do Lula não está tão motivado assim, mais esse obstáculo para ele votar e realmente você tem mais um problema para eles subirem aí, né? E no final das contas, a gente viu ontem o resultado da pesquisa Veritá, que agora é um ponto que eu não mencionei ontem, até porque eu não prestei atenção, mas agora vale a pena ressaltar, foi uma pesquisa, um levantamento gigante, com 11 mil entrevistas. Isso é muito mais do que faz Ibope, PEC, PESP, esse pessoal. Todo mundo ali faz em torno de 2.500, 3.500 entrevistas para fazer esses levantamentos. O Veritá fez 11 mil. E deu o resultado que a gente mencionou ontem, que eu falei para vocês, me parece o resultado mais razoável neste momento. Bolsonaro pode ganhar no primeiro turno? Pode ser que ganhe. Mas eu acho mais provável Bolsonaro ganhar no primeiro turno, ficar na frente do Lula no primeiro turno, mas ainda dar segundo turno. Nenhum dos dois chegar a 50%. Então, é exatamente o que falou o Instituto Veritá, que botou o Bolsonaro com 43% dos votos, o Lula com 42%. É empate técnico, Bolsonaro numericamente à frente e os dois indo para o segundo turno. É o que eu acho que vai acontecer também, né? Bom, ontem tivemos vários problemas na Avenida Paulista. Por quê? Porque aquele negócio foi o último domingo antes da eleição, um monte de candidatos de um monte de partidos resolveu fazer manifestação lá na Paulista e isso certamente deu problema para o pessoal, né? Por exemplo, um caso aqui foi um eleitor com adesivo do Lula que cuspiu na Zambelli. E é uma coisa, no mínimo, deselegante, né? Até porque a Zambelli não estava ofendendo ninguém, não estava falando nada. Esse que é o temor que eu tenho, né? A esquerda adora falar de violência política, que Bolsonaro é autoritário, não sei o que lá, mas na verdade, no final das contas, quem é violento é a esquerda. A esquerda fica com esse papo de paz e amor, mas eles são realmente as pessoas violentas. Até porque, como eles se alimentam dessa narrativa de que o outro lado é violento, de que Bolsonaro é do mal e não sei o que lá, aí eles se sentem justificados em usar violência, em fazer uma coisa baixa como essa, né? É realmente uma coisa preocupante. Isso daí não vai ter nada, nenhuma coisa mais séria nesse caso, né? Embora cuspir na outra pessoa seja uma coisa típica aí da esquerda, fico me perguntando se esse rapaz, ele tem uma certa pinta, né? Será que ele é da turma da lhama cuspideira lá, do Jean Willis, né? Pode ser que seja daí que venha essa agressão através de cuspe, né? Esse pessoal geralmente tem HIV e daí acha que cuspir é algo que vai machucar as pessoas, enfim, não estou dizendo, não conheço o rapaz, não sei quem é, né? Mas pode ser que seja por isso que achou que cuspe seria uma arma, nesse caso seria uma violência, né? E lembra, aquilo que eu falei para vocês, esse papo de violência política para a esquerda é ótimo, eles vão levantar essa coisa ao máximo para dizer que foi a violência política que fez o Lula perder a eleição. Eles vão ter que dar uma resposta, né? Tem um monte de gente, a esquerda no mundo todo está prestando atenção na eleição brasileira e quando o Lula perder, eles vão ter que dizer alguma coisa. Perdeu por quê? Uai, mas as pesquisas não estavam falando que ele ia ganhar de tudo? E aí eles vão usar o discurso da violência política justamente para isso, para deslegitimar a vitória do Bolsonaro, dizer que só ganhou porque o pessoal teve medo de ir votar. Ah, não, porque as pessoas do bem ficaram com medo da violência política e não foram votar. Não é nada disso. A abstenção vai ser provavelmente a mesma que tem nos outros anos, e se for um pouco maior, pode ser perfeitamente explicada pela questão da pandemia, como eu expliquei. Muita gente mudou de lugar e nem todo mundo atualizou o título lá no TSE, então muita gente vai acabar não conseguindo votar por conta disso, né? Enfim, tá aqui de quem é que parte de fato a violência política, né? E o outro caso foi o Boulos, que bateu num garoto, um menino lá na Paulista. Tava o menino falando alguma coisa que estilo mamãe falei, e é coisa chata mesmo, esse tipo de moleque fica falando coisa mais, aquilo que eu digo sempre, é coisa chata? É chato. Justifica violência? Não, não justifica violência. Olha só, bateram no rapaz os apoiadores do Boulos, o Boulos parece que ele mesmo bateu no garoto, e daí a polícia veio e queria prender o Boulos, que tem que prender mesmo, agressão física é crime, e é crime em flagrante, prisão em flagrante. Lembra, tem aquela lei que diz que não pode prender candidato agora às vésperas da eleição. Por que tem essa lei? Tem essa lei por conta da época da ditadura aqui no Brasil, porque, né, eventualmente se fazia igual fez o rapaz lá da Nicarágua, chegava perto da eleição, prendia os
os candidatos para eles não poderem concorrer nas eleições. Então tem essa lei aqui no Brasil que diz que candidato não pode ser preso nas eleições, salvo em flagrante delito. E no caso aqui está mais do que caracterizado o flagrante delito. O Boulos agrediu o rapaz na frente de todo mundo viu ele fazendo isso, então isso é delito, é flagrante, isso é flagrante delito, ele poderia ser levado para uma delegacia, ser fichado, ser preso e responder, certamente seria, no caso, um termo circunstanciado, porque, se bem que eu nem sei, hein, porque dependendo da agressão, eu não sei qual foi a agressão ali, dependendo da agressão, pode até ser realmente crime que requeira fiança, ou até seja... Olha só o que o pessoal está falando com o garoto, fazendo com o garoto. A agressão mesmo, é o que eu falo para vocês. Esse pessoal que acha que a esquerda é do bem, que a direita que é autoritária e violenta, isso não resiste a uma observação prática no final das contas. Esse pessoal sim é violento, esse pessoal sim é do mal. Agora, eu fiquei satisfeito de não prenderem o Boulos. Eu vou te falar por que isso. Não porque ele não merecesse, juridicamente merecia. O fato é, imagina o escarcéu que a esquerda iria fazer porque a polícia prendeu o Boulos. Iam dizer que foi perseguição política, iam dizer que porque não querem mais que ele se eleja, iam inventar um monte de lorotas, que a gente sabe que não é nada disso, que foi realmente um crime, que ele realmente agrediu o rapaz. Mas para pensar, não iriam fazer um escarcéu narrativo em torno disso? Então melhor terem deixado o Boulos para lá mesmo, é um idiota, está em fim de carreira, como toda a esquerda brasileira, sem problema nenhum, né? Agora, segue aquela ameaça dos bilhetes do PCC, né? O pessoal encontrou bilhetes do PCC dizendo que eles estão preparando tumulto no dia das eleições, né? O próprio PCC se pronunciou e falou que é fake news. Que coisa curiosa, né? O bando criminoso tem até relações públicas, emite comunicados e coisa e tal. Enfim, mas de qualquer forma a justiça continua, a polícia continua investigando e vai tomar ações se for o caso, né? Justamente diz o PCC que não vai acontecer nada na eleição, tomara que não. Tomara que a eleição seja tranquila realmente. Quanto mais tranquila for, melhor para todo mundo, né? O PV, Partido Verde, quer expulsar o prefeito que pediu voto para Bolsonaro ao lado de Zema. Essa coisa do Zema lá em Minas Gerais, ô Zema, apoia o Bolsonaro de uma vez, eu prometo para você, eu tenho restrição ao candidato do Novo. Eu falei sobre os candidatos que eu apoio lá no vídeo lá do YouTube, não botei os... Eu gosto do Zema, gosto do Zema. Se você votar no Zema, eu não vou ficar chateado com você. Eu só não botei o nome do Zema ali porque eu tenho coisa com o Partido Novo. O Partido Novo, para mim, foi um choque muito grande, entendeu? Eu defendi o Partido Novo no início. Quando começou essa história de Partido Novo e coisa e tal, o pessoal falava que não, olha, o Olavo de Carvalho está avisando, esse pessoal é ligado à esquerda, esse pessoal só quer falar de liberalismo, mas não são liberais de verdade. E eu defendi, eu falei, não, olha só, não, o Partido Novo é uma ideia legal, uma coisa bacana, estão tentando fazer uma coisa diferente, coisa e tal. Defendi o Partido Novo, fui filiado ao Partido Novo, paguei aquela mensalidade que tem lá do Novo durante um tempo, e pior, defendi esse pessoal. Em 2018 eu votei no Amoedo. Aí, para chegar na pandemia, e o pessoal começa a ficar todo mundo em cima do muro, dizer que é para ficar em casa, não sei o que lá, e que tem que ficar em casa mesmo, e que tem que ser obrigatório tomar vacina, e não sei o que lá, essas baboseiras completamente autoritárias, totalmente socialistas, sem nada de uma pitada que seja de liberalismo ali. Mais do que isso, votaram contra a privatização da Eletrobras, tentaram atrapalhar o negócio, tentaram pedir urgência, não sei o que lá, pedir destaque, coisa e tal, para atrapalhar a venda da Eletrobras. Ou seja, esse pessoal está mais do que na cara que não apenas do pior tipo de político, como é ainda capaz de fazer as maiores besteiras para tentar sobreviver politicamente. Então o Novo eu cortei da minha lista completamente, não apoio candidatos do Novo. Agora, o Zema eu gosto dele. O Zema é um que se ele parar agora e apoiar Bolsonaro, talvez eu até considere fazer um apoio para ele mais forte, né? E daí parece que esse outro candidato, o prefeito que pediu voto para o Bolsonaro do lado do Zema, agora o PV está querendo expulsar o cara. Feliz dele. Quando é esse tipo de coisa assim, cara, pode parecer uma coisa ruim, mas na verdade está sendo abençoado ao ser expulso desse tipo de partideco aí. Bom, o Mendonça, de forma muito justa, negou pedido para investigar Bolsonaro e parentes por suposta compra de imóveis.
Meu amigo, para você ser investigado por um crime, olha só, ser investigado por um crime é uma coisa chata, cara. Isso atrapalha a vida da pessoa. A pessoa vai ter busca e apreensão, vai ter um monte de coisa ali, mesmo que a pessoa seja inocente. Em tese, muita gente fala isso, né? Ah, se você não tem nada a esconder, por que não investigar? Coisa. Então, cara, investigar só já é uma agressão, já é uma coisa intrusiva na vida do sujeito, né? E a verdade é a seguinte, tanto é assim que na legislação mesmo requer-se que exista uma evidência muito forte de que há um crime ali. Qual seria o crime nesse caso? Não tem nada. Mesmo que você diga, ah, mas comprou com dinheiro vivo. Não é isso. A gente já falou que no final das contas, aquela expressão que está nas escrituras dos imóveis não quer dizer que tenha sido pago com dinheiro vivo. Outra coisa, você não pode culpar o Bolsonaro pelo que a família dele inteira fez. Você poderia fazer uma investigação em cima do imóvel do Bolsonaro, mas a família dele inteira tem gente que ele nem fala mais, primo, tio, não sei o que lá, que ele nem fala mais com o cara. O que o Bolsonaro vai ter a ver com isso, né? Ou seja, esse negócio, essa matéria que a UOL criou, no final das contas é um monte de nada. Politicamente isso pode ser usado? Pode, está sendo usado. Tanto que o próprio Mendonça permitiu que o UOL falasse sobre isso. Eu acho que é bom mesmo. Aquilo que eu falei para vocês, esse negócio de proibir na era da internet é pior ainda. Você proíbe de falar uma coisa, aí que a coisa ganha contornos maiores, ganha mais notoriedade. Então deixa, pode falar dos imóveis, ele tá mais do que na cara que não tem nada ali. Mas o que acontece? Daí a criar uma investigação em cima disso. Ah, mas pode ser que tenha sido pago com dinheiro, e daí pode ser que o dinheiro tenha vindo de não sei aonde. Porra, não dá, cara. Assim, esse tipo de coisa é muita suposição da suposição da suposição para iniciar uma investigação com uma pessoa. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque no momento que você abre esse precedente, que a qualquer coisinha, qualquer mera fumacinha pode ser investigada, não sei o que lá, porque, afinal, se a pessoa não deve nada, ela pode ser investigada. Pode ter certeza, isso vai virar arma política. Vão começar a investigar qualquer um aí por qualquer besteira, justamente por quê? Porque no final das contas essa investigação é uma punição. Você acaba tendo dor de cabeça, você acaba tendo problemas com isso daí, né? Pois é, aqui o Cláudio Humberto tá lembrando que Lula tentou aí melhorar a situação dele com o agronegócio, mas, cara, não tem jeito, bicho. Lula só fala merda, só fala besteira. Como diz o Ciro Gomes, né, um encantador de serpentes, no final das contas, ao falar que vai permitir que os fazendeiros usem armas, para com isso, você acredita nisso mesmo? Ele fala, meu amigo, agora na época da eleição, nessa última semana, o Lula fala o que você quiser. Lula, fala aí que o céu é verde que eu voto em você. Ele vai falar, o céu é verde. Fala aí que todo mundo vai ganhar R$1 zilhão por segundo de salário mínimo. Ele vai falar que todo mundo vai ganhar R$1 zilhão de reais por salário mínimo. Ele vai falar qualquer coisa para você votar nele. A questão para pensar na história do Lula. Tu acha que o Lula vai facilitar a arma para fazendeiro ou vai dificultar armas para fazendeiro? Ora, bolas. Todo mundo sabe, ele já falou que quer dificultar as armas, que vai recolher as armas, tudo que Bolsonaro permitiu de comprar aí. É lógico que vai ser contrário. Eu não acho também que ele vai conseguir remover as armas que foram compradas. Tá? Isso daí é lorota, também bravata dele para os eleitores do outro lado, né? Para o pessoal da esquerda que quer acabar com a arma. É bravata, ele não consegue. Mas que ele vai dificultar, que ele vai criar entrave, você pode ter certeza. Ajudar fazendeiro, mas nunca. Nunca. E ele não é amigo do MST, você acha que ele vai dificultar a vida do MST? O MST está praticamente acabando, né? Aqui foi inaugurado, depois de pressão popular, a loja da Havan em Natal foi inaugurada hoje. Tá vendo? É aquilo que eu falo. É a merda. Na era da internet, você fazer essas coisas, não vai poder falar disso porque tá falando fake news, tá falando mentira, então proíbe. Só piora a situação. Se tivessem deixado inaugurar essa loja da Havan lá no Natal, lá no Rio Grande do Norte, ninguém tinha nem falado disso. Pô, inaugurou uma loja, isso daí, toda hora inaugura a loja. Lá em Natal poderia ser até um acontecimento, né? As pessoas que participassem ali seria muita gente, mas pouca gente sequer ficaria sabendo que inaugurou uma loja em Natal da Havan. Aí a Fátima Bezerra, com todo o jeitinho autoritário e socialista dela, resolveu, não, vamos proibir porque é propaganda política, estamos perto de campanha e pipipi, popopó, e proibiu. Acabou que criou uma celeuma no país inteiro, todo mundo falando desse assunto, e agora
a pressão popular foi tanta que ela decidiu abrir a loja, ou seja, ela conseguiu fazer a pior merda possível. Fez uma propaganda danada pro velho da van, né? É o que eu falo, na era da internet essas coisas só atrapalham, não ajudam em nada. Querer censurar a coisa, querer calar, é só piorar a situação, né? Bom, o PT continua buscando o voto útil no Lula para tentar ganhar no primeiro turno. Não vai conseguir. Depois do discurso do Ciro hoje, a gente já viu que não tem chance, né? Na verdade, que vai ter algumas pessoas que votam no Ciro que vão votar no Lula, é possível, mas eu estou dizendo para vocês, é mais provável um eleitor do Ciro, que gosta do Ciro mesmo, votar no Bolsonaro do que no Lula, porque votar no Bolsonaro para o Ciro é melhor neste momento. Esse aqui é mais um caso curioso, o caso da bolinha de papel no José Serra em 2010. É mais um caso curioso para você ver como é que esse negócio todo que a imprensa culpa, não, que tem fake news, que a internet, o discurso hoje em dia está polarizado e coisa e tal. Lorota, sempre foi assim. Olha aqui em 2010 esse caso o César, o José Serra, estava caminhando no Rio de Janeiro fazendo campanha. Na época ele estava concorrendo contra a Dilma, e a Dilma apoiada pelo Lula, o José Serra apoiado pelo PSDB e coisa e tal, e estavam fazendo campanha aqui no Rio, e aí alguém tampou alguma coisa na cabeça dele, aparentemente foi um rolo de fita adesiva, né? As pessoas estavam fazendo campanha, alguém lá do PT não gostou e tampou o rolo na cabeça dele. Uma agressão de qualquer forma, um erro, um problema, isso daí. Só que aí teve empresa de televisão que falou que era um rolo, teve empresa de televisão que falou que era só uma bolinha de papel. Uma bolinha de papel machuca muito menos, né? Bolinha de papel não machuca nada, aquela bolinha bate, não machuca nada. Agora, um rolo de fita, um rolo pesadão de fita, aquilo machuca, deve ter doído isso. Não chegou a sangrar o Serra, tá? Mas deve ter doído. Ele precisou botar gelo, o pessoal precisou acudir ele lá. Então, assim, ficou essa guerra de narrativas, né? E ele conta como é que foi, o SBT falou que era bolinha de papel, a Globo e a Folha falou que foi desculpa, a Globo falou que foi o rolo de fita adesiva, a Folha falou que ele levou uma pancada na cabeça sem dizer o que foi. Enfim, tá aqui o momento que aconteceu a coisa, e enfim, ficou essa confusão toda de fake news e coisa e tal, tudo com base em narrativa, ou seja, quem estava apoiando o Lula dizia que era uma bolinha de papel, que só tinha feito, não doeu nada, foi só uma bolinha de papel. Quem era a favor do Serra falava que não, que foi um rolo, que foi um absurdo, uma violência, não sei o que lá. Enfim, essas coisas, meu amigo, eles tentam vender para você que, não, Bolsonaro levou a polarização da sociedade. Porcaria nenhuma, essa polarização quem criou foi o Lula lá atrás, foi a esquerda brasileira lá atrás. Isso sempre foi assim, sempre foi polarizado. O que eles estão preocupados é que antigamente eles controlavam, eles ficavam na imprensa. Era a Folha de São Paulo versus o Globo versus o SBT, era a turminha deles ali que por trás dos panos depois se reunia, tomava um cafezinho, e aí, qual vai ser a narrativa oficial? Não, vamos por esse caminho. E pronto, eles ajustavam tudo, eles tinham controle. Ainda tinha essa divisão, ainda tinha fake news, mas eles tinham controle. Hoje em dia não tem mais, porque hoje em dia sou eu, é um monte de gente falando na internet sobre isso, eles não têm mais esse controle, né? Então esse é o problema desse pessoal, esse negócio de fake news, de briga, de polarização, isso sempre existiu, sempre foi assim. Bom, o Meirelles, cara, o Meirelles tirou aquela foto com o Lula, né? E o pessoal do Lula rapidamente viu que aquilo dava voto, que aquilo ajudava ele, porque tem aquele pessoal lá, os Faria Limers, que não gostam do Bolsonaro, e né, sabendo que o Meirelles ia ficar com o Lula, chegou-se a falar que o Meirelles seria o ministro da economia do Lula, não sei o que lá. É lógico, isso ajudou o Lula, né? Não sei se ajudou muito, muito não, porque é um grupo muito pequeno as pessoas que são influenciadas por esse tipo de coisa. Mas certamente teve alguma influência. E agora a gente fica sabendo que o Meirelles foi lá de otário, ele nem sabia que ia tirar foto com o Lula, que ia apoiar a coisa toda. Ele foi lá, foi chamado para o encontro de ex-presidentes, não sei o que lá, e tirou a foto lá, no final das contas foi lá de otário, vendeu barato a imagem dele. Não tem nada que diga que ele vai ser ministro da economia. Aqui ainda botam a foto dele aqui junto com... Olha as opções, né? Haddad, nem sei quem é esse cara aqui, e o Alckmin como possíveis ministros da economia. Você acha? Tá mais para ser o Boulos, meu amigo, o ministro da economia do Lula. E outra coisa que eles usaram também foi o Weintraub, né? O Weintraub, eu confesso para vocês, eu gosto do Weintraub, acho que o discurso dele é bacana, mas ele entrou numa de atacar Bolsonaro aí nos últimos meses, que sinceramente me fez desgostar dele totalmente. Sinceramente, eu não votaria nele hoje em dia.
Acho que ele foi muito radical por outro lado. Eu também tenho críticas ao Bolsonaro, eu falo com vocês, acho que tem coisas que o Bolsonaro tá fazendo errado, mas daí a dizer que não pode, que prefere o Lula do que Bolsonaro, para, né? Chega um ponto que realmente você começa a ver que o cara é traíra, é um Moro da vida. Tá certo o Bolsonaro que tirou ele de perto também. Às vezes tem isso. Esses são os piores traidores. Os piores traidores não são aqueles que te traem abertamente como o Moro fez. São aqueles que dizem que te apoiam, mas na verdade, meu amigo, estão só esperando aquela oportunidade de dar aquela enrabada. Eu estou classificando o Weintraub como um Moro 2.0 piorado. Vai ter uma mega live com artistas em apoio a Lula. Eles vão fazer dia 26 agora, o Brasil da Esperança. Vai reunir dezenas de cantores, atores, intelectuais, personalidades, Anitta e mais um monte de gente aí. Felipe Neto, a Felipe Neto foi ontem. Felipe Neto, o Lula foi lá, tirou foto com ele, coisa e tal. É aquele negócio, né? Esse tipo de coisa pode parecer que faz muita diferença, mas no final das contas, isso aqui tá queimando o filme dos artistas muito mais do que ajudando o Lula. Mesma coisa do Felipe Neto. Felipe Neto era um cara contra o Lula, falava certo, falava as coisas certas, que Lula foi um ladrão e coisa e tal. Agora, meu amigo, tá se queimando ao ficar do lado do Lula, né? Estados Unidos diz que vai reconhecer o presidente do Brasil que foi eleito. Quem foi eleito, ele vai... Olha a manchete que o pessoal bota também. Vocês acharam que ia ser diferente? É lógico que eles vão fazer isso, né? Mas, por outro lado, isso aqui não deixa de ser positivo, porque, como eu falei para vocês, o PT vai jogar a carta da violência política. Olha só, não, porque violência política, por isso que o Lula perdeu e coisa e tal. Então é bom saber que o pessoal já está dizendo que vai aceitar o resultado. O que sair da urna é o que vale, porque o PT fez aquele negócio todo que o Bolsonaro ia dar um golpe, não ia aceitar o resultado das urnas e coisa e tal, quando na verdade o que vai acontecer, olha só, olha aqui a pesquisa, ó, só encostando. O que vai acontecer vai ser justamente o Lula questionando o resultado, dizendo que teve violência política. Ele não vai questionar a urna eletrônica em si, mas vai dizer que houve violência política, né? E olha só como é que tá, o pessoal está ficando apavorado com o Lula, porque ele ontem esteve aqui no Rio de Janeiro, fez alguns eventos aqui no Rio. Aqui no Rio tem uma quantidade bem grande de esquerdista, a verdade é essa, ninguém esconde isso, né? Ainda é uma cidade que apoia muito Bolsonaro, mas tem muito esquerdista por aí, a verdade é essa. E daí ele fez um comício na quadra da Portela e disse que quer ser indenizado pelo Estado. Ele roubou, ele desfalcou a Petrobras, ele quebrou o país e quer ser indenizado, meu amigo. Qual que é a deixa disso? Eu já falei para vocês. O Lula, se voltar, eu não acho que ele vai voltar, mas se voltar, meu amigo, a gente tá fudido, porque ele vai querer se vingar do povo brasileiro, da justiça brasileira, de todo mundo por conta dessa perseguição que ele sofreu. Se você acha que o Lula, não, ele esqueceu a época que ele estava preso, ele não vai ficar chateado com isso não, ele quer voltar Lulinha, paz e amor. Não, não vai ser isso não, vai ser bem pior do que isso, pode esperar. Eu não acho que ele consiga fazer muita coisa, tá? Mas que ele vai tentar muita coisa, que ele vai tentar enrabar a galera toda, pode ter certeza que sim. Até o Fernão Lara Mesquita, que é um jornalista do Estadão, fez uma coluna falando do risco de Lula. Ele falou aqui, ó, em vídeo dirigido a quem pretende anular o voto, o jornalista afirma que a volta do Lula significaria a ruína da liberdade e da democracia no Brasil. Até que, enfim, um jornalista percebendo o grande problema que tem aqui. Se tem alguém defendendo a democracia nesse momento é Bolsonaro, não é Lula. Lula, ao contrário, ele quer se alinhar com a esquerda latino-americana, ele quer golpe, ele quer se manter no poder a qualquer custo. Ele sabe que ele está perdendo força, ele sabe que se ele ganhar esse ano, muito provavelmente ele não ganha na próxima eleição, mas ele vai fazer de tudo para se manter no poder. Isso é um risco muito maior do que qualquer outra coisa. Além disso, o que vai sinalizar? Meu amigo, pode roubar, cara. Pode roubar no Brasil que, tranquilo, se tiver as costas quentes lá no STF, é só dar uma boa grana pro pessoal do STF, pronto, você tá livre para disputar a próxima eleição, para se tornar presidente de novo. Daqui para frente, nunca mais haverá um presidente sério no Brasil. Felizmente, não vai acontecer, mas se acontecer, nunca mais teria um presidente sério no Brasil, né? E aqui também o Guzzo está indo na mesma linha também, falando da ditadura contratada. Ou seja, o que o pessoal está fazendo é justamente dando um jeito de botar o Lula lá de novo, justamente para manter os esquemas, manter os privilégios, manter o poder dessa elite socialista lá de Brasília. É lógico que esse pessoal não ia perder o poder sem lutar, né? Eles estão fazendo tudo que eles podem. Espero que fique só dentro do mínimo legal, né? Já está mais do que clara
a perseguição contra Bolsonaro, mas no final das contas, as urnas vão resolver isso. O risco é o STF ir além no ataque a Bolsonaro, né? Tem aqui, é melhor ler o que o PT escreveu, né, falando sobre o Plano Nacional de Direitos Humanos do PT, que prevê a entrega de várias funções do Estado a conselhos populares. Olha o risco disso. É exatamente isso que ele está dizendo aqui, ó. Diretriz vinda de movimentos sociais são os critérios de desapropriação de terra. Então, vão criar os coletivos, a sociedade civil, os coletivos, os movimentos sociais institucionalizados ou não, que vão fazer as decisões do governo e coisa e tal. Imagina o inferno que seria isso. Porque, lógico, você pode imaginar assim, não, mas basta o pessoal da direita fazer um comitê também. Mas, meu amigo, você acha que vão aceitar? Você conhecendo o governo como é que é, você acha que vão aceitar isso? Vão aceitar aqueles coletivos da esquerda. E como esse pessoal não é eleito, acabou. Nunca mais o governo recupera essa coisa. Lembra que o Bolsonaro tirou um monte de comitê criado pela Dilma, que tinha por aí dentro do governo, tomando decisões de um monte de coisa? O STF falou que não pode, porque era retrocesso social. Olha que coisa que está acontecendo, hein? Então é isso daí, o Lula quer fazer isso daí, quer trazer esses sovietes, esses conselhos para integrar o governo brasileiro, o que seria muito pior do que tem hoje, né? E finalmente, para a gente terminar aqui numa coisa positiva, você lembra que o TSE proibiu o Bolsonaro de fazer lives no Planalto e no Alvorada, porque em tese ele estaria sendo privilegiado, né? As pessoas estão vendo ele dentro do Palácio do Alvorada, e isso daria uma imagem diferente, e ele estaria usando recursos do governo para fazer a live. Olha que besteira, gente. Uma live qualquer um faz, você pega o seu celular e você faz uma live aí agora. Não requer nada de recurso no final das contas, né? Aí o que aconteceu? Fizeram esse escarcéu todo que ele não podia fazer live, ele tinha prometido fazer lives todos os dias essa semana. Aí ele fez a live, ó. Ele arrumou, sei lá o que é isso daqui, uma garagem no fundo de um prédio qualquer ali. Deve ter arrumado, fico imaginando que ele deve ter arrumado alguma coisa ali na Vila Planalto, né? Para quem não sabe, lá em Brasília, a Vila Planalto era um lugar que originalmente era ocupado pelo pessoal que construiu Brasília. Era um lugar bem pobre, era um favelão mesmo que era aquilo ali. E, só que com o tempo é altamente privilegiado o lugar, né? Ó, aqui é um mapa de Brasília, aqui é aquela Praça dos Três Poderes, né? Aqui tem o STF, coisa e tal, o eixão aqui, o eixo monumental aqui, coisa e tal. Aqui é o Palácio do Alvorada, que é onde Bolsonaro fica, né? Que é a residência do presidente. Aqui fica o Palácio do Planalto, os Planaltos dos Ministérios, coisa e tal, né? Isso daqui, ó, é a Vila Planalto, tá vendo aqui, ó, essa região aqui? Dá pra ver que é meio um favelão mesmo. Não é favela, originalmente era um favelão, né? Aí depois, com o tempo, como é muito privilegiado o lugar que fica isso daqui, as pessoas acabaram comprando os lotes e construindo uma cidadezinha, um bairro mesmo, né? E ao contrário do resto de Brasília, que é todo aquele bairro planejado, aquelas coisas tudo planejadas, aqui não, aqui é um bairro normal, igual você vê no Rio de Janeiro, em São Paulo, em qualquer lugar, tá vendo? Um monte de casinha aqui, coisa e tal, um estádio aqui, um campinho de futebol, e é isso daí, né? Isso aqui era onde ficavam os trabalhadores em Brasília, que construíram os prédios todos, né? Tanto que o nome Vila Planalto vem de Vila da Planalto. Planalto é o nome de uma das construtoras que trabalhou na construção de Brasília, então era Vila da Planalto, né? Na verdade, haviam várias dessas vilas, mas a maior parte delas foi feita no lugar que depois seria alagado e virou o lago aqui, o Lago Paranoá, né? Então elas não teve esse problema, mas essa vila, por um acaso, sobrou. E hoje em dia é um lugar bom em Brasília, considerado bom, justamente porque fica bem no centro, né? E eu não duvido nada Bolsonaro ter saído aqui do Palácio da Alvorada, arrumado um botequim qualquer aqui na Vila Planalto e feito a live. Acabou que teve um sucesso danado, mais de 100 mil pessoas ao vivo, entre YouTube e Instagram, assistindo a live do Bolsonaro. É aquele caso que eu falei, né? Se não tivessem proibido, ninguém nem prestava atenção mais. O Bolsonaro faz tanta live que a gente nem presta mais tanta atenção, né? Mas como foi proibido, como ele teve que fazer não sei o que lá, sair do Palácio do Planalto para fazer alguma coisa, aí que deu audiência para todo mundo, encheu de gente vendo a live do Bolsonaro. Muito bom. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odysee ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí, toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.